É, olha, tem muitas coisas pra acontecer, tipo, eu vi que vocês querem jogar comigo, tipo, vocês ficam assim, pra mostrar ID, pra poder adicionar essas coisas. Vocês têm que jogar comigo, deixa eu te mostrar. Como mudar o IP pra vocês. Compartilhar pra todo mundo que vocês Aí eu vou poder fazer uma live. Não sei se vai poder me ajudar.